Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar essa aula, é importante colocar algumas questões. Lembrem-se, eu estou gravando essa aula de dentro da minha casa, ou seja, podem haver qualquer tipo de barulho externo, músicas, carros, animais, entre outros, que possam vir a aparecer ao longo dessa gravação. Então, desde já, peço desculpas caso isso atrapalhe o nosso desenvolvimento. Espero que não. Qualquer coisa, vocês podem me chamar a atenção lá no nosso chat para que eu tire dúvidas de vocês caso o áudio atrapalhe o processo. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre técnicas de produção de mise en place. Para que o conteúdo fique um pouquinho mais simples da gente desenvolver, eu quebrei essa aula em algumas partes, certo? Então, nós vamos começar aqui com técnicas de produção de mise en place 1. Qual é o objetivo dessa aula como um todo? É desenvolver o mise en place das preparações de acordo com as necessidades das fichas técnicas. Vocês devem estar se perguntando, mas nossa, professor, a gente precisa de uma aula só para falar de mise en place? Sim, a gente precisa de uma aula para falar só de mise en place, porque o mise en place é um processo que inicia o preparo de qualquer tipo de prato, ou seja, a gente deve se atentar justamente para essa parte, pois é ela que vai fazer com que o desenvolvimento da preparação seja muito mais fácil e o nosso prato seja finalizado de maneira satisfatória. Lembrem-se, um adendo, o mise en place é o processo de produção do prato em que mais demanda de tempo, ou seja, dentro do tempo de produção de qualquer prato, o mise en place ele vai demandar aproximadamente aí 75% desse tempo para ser desenvolvido. Ou seja, demora mais fazer o mise en place do que a preparação em si. Então vejam como ele é importante e a gente precisa se atentar exatamente a todos os processos de produção. Para que a gente comece a falar de mise en place, a gente precisa retornar um pouquinho das nossas aulas. Então, para que a gente fale o que é mise en place. Bom, o mise en place é um termo que deriva da língua francesa, que em tradução livre significa posto em ordem ou colocado no lugar. Na gastronomia, mise en place é um conjunto de operações que definem as etapas de produção de cada preparação. Ou seja, através desse processo, a gente vai definir de uma forma muito mais fácil o desenvolvimento de toda a preparação que a gente vai ter dali para frente, certo? O que é importante observar é que o mise en place não é simplesmente o processo de separação de ingredientes. Gente, atentem-se, isso é muito importante. O mise en place não é simplesmente pegar, vou fazer um risoto, vou pegar o arroz de risoto, vou pegar a cenoura, vou cortar a cenoura e vou produzir. Não, a gente tem algumas técnicas e algumas etapas que são importantes serem desenvolvidas nesse processo. Então existem outras questões envolvidas que necessitam ser realizadas para que tenhamos um serviço mais eficiente e não percamos tempo com o esquecimento de algum processo, certo? Eu acho que eu já até comentei isso com vocês, mas já pensaram, se a gente for produzir um bolo, e na hora que a gente estiver separando todos os ingredientes, ou melhor, quando a gente faz a separação, a gente está fazendo mise en place. Na hora que a gente estiver produzindo esse bolo, eu percebo que eu não tenho ovos. Como que eu vou fazer um bolo sem ovos? Então eu preciso desses ovos para fazer a produção daquela receita em si. Eu vou ter que parar a receita, ir até o mercado, comprar os ovos, deixar aquela massa que eu já comecei parada, para daí sim a gente acrescentar os ovos. Pensa o tempo que a gente não vai poder perder em todo esse processo. Eu vou parar a minha produção que já tinha começado, vou ter que ir no mercado, ir lá, comprar e tudo mais. Então, o correto é a gente primeiro pegar essa ficha técnica, observar se a gente tem todos os ingredientes na nossa cozinha. A partir disso, observar outras informações que a gente vai falar mais para frente, para que daí sim a gente comece o processo de produção do prato, certo? Então não esqueça, o mise en place é muito importante para as próximas etapas que envolvem qualquer tipo de preparação, seja ela um bolo, um risoto, uma massa, assim por diante. Lembrem-se, o mise en place é realizado de acordo com o serviço que será oferecido ao cliente, o tipo de praça na qual eu estou trabalhando e o prato que eu estou produzindo. Se a gente pensar um restaurante italiano e uma confeitaria, os dois são restaurantes, porém, tanto o serviço quanto o cardápio que será oferecido ao cliente, eles são diferentes. Então, a gente vai ter aí um impacto totalmente na produção
do mise en place, certo? O impacto direto na produção do mise en place. Se a gente pensar num cardápio assim bem básico de um restaurante italiano, a gente vai encontrar risotos, massas, alguns doces da culinária italiana, mas tudo voltado para essa questão chave da produção desse restaurante, que é a cozinha italiana. Se a gente pensa em uma confeitaria, a gente tem produções doces, né? Sejam elas bolos, tortas, chocolates, sorvetes e assim por diante. Se a gente parar para pensar, vamos pensar no mise en place de risoto. O mise en place de risoto ele vai ter ingredientes, utensílios e equipamentos que serão utilizados diferentes do mise en place de um bolo, né? Com equipamentos, ingredientes e utensílios diferentes para essa produção, certo? Então, olhem como isso impacta diretamente na produção do mise en place dessas preparações. Se a gente observar essas duas imagens no canto inferior da tela, no canto esquerdo a gente tem algumas panelas com suas respectivas colheres e alguns molhos, né? Isso é um mise en place. Então eles já fizeram a produção dos molhos. Na hora do serviço, esses molhos já estarão prontos, então o processo de produção, desde o pedido do cliente na mesa até a produção desse prato, ela vai ser num tempo bem reduzido, justamente por conta do processo de produção desse mise en place. Vocês conseguem observar como o mise en place ele é importante nesse momento de produção do prato? Aqui do lado direito da tela, no canto inferior direito, a gente também tem o mise en place. Se a gente observar, a gente encontra que aparecem tomates, alguns grãos, aqui no canto esquerdo a gente tem, parece que o salmão e assim por diante. A gente tem também aqui o mise en place de ingredientes, ou seja, isso daqui está mais parecendo uma praça de alguma produção em que o cozinheiro pega daqui, coloca direto na panela e a gente produz esse prato. Vamos pensar um pouquinho lá na questão do espoleto, né? O espoleto ele tem um mise en place todo disponível ali para o cozinheiro, em que a pessoa vai pedindo os ingredientes que ela deseja e a gente vai produzindo esse prato, né? Então aqui me parece um pouquinho uma praça de massas, assim por diante. Observem que aqui nessa imagem tem uma informação bem importante. Além das GNs, né, que são esses utensílios de inox no qual estão esses ingredientes, a gente tem aqui no centro dessa imagem, no canto inferior, no centro inferior dessa imagem, a gente tem algumas colheres, né? Ou seja, a gente não vai colocar a mão para pegar esses ingredientes, mas sim utilizar essas colheres para que a gente pegue esses ingredientes para produzir os pratos, certo? Então, vocês conseguem entender que produzir um mise en place para um restaurante, para uma cozinha, não é simplesmente separar ingredientes? Interessante, né? Uma dúvida, professor. Praça. O que são praças? Bom, vamos retomar essa informação aí, que é uma informação muito importante. Praças são os locais de trabalho de cada cozinheiro. Ou seja, cada cozinheiro dentro de uma cozinha tem um local em que ele vai trabalhar por conta de algumas informações. Pense em um cozinheiro responsável por carnes, trabalhando junto a um que é responsável pelas saladas. Além das questões higiênico-sanitárias, existe a questão dos utensílios e equipamentos que cada um irá utilizar em seu trabalho. É óbvio que também tem a questão aí dos ingredientes, certo? Se a gente parar para pensar, quem trabalha com carne no restaurante, além de fazer todo o processo de corte dessas carnes, o processo de tempero dessas carnes, ainda utiliza a parte quente da cozinha, né? A gente precisa de uma chapa, a gente precisa de um fogão e assim por diante. Quando a gente trabalha na parte das saladas, a gente vai trabalhar justamente no canto contrário desse cara, né? Então a pessoa que trabalha com carnes, que está no local quente, ela vai precisar desse local justamente por conta do fogão, chapas e assim por diante. Quem vai trabalhar com saladas precisa estar numa parte mais refrigerada, né, que contenham geladeiras, para que a gente faça todo o processo de higienização de folhas, legumes, entre outros ingredientes utilizados para a produção das saladas. E a gente também vai precisar de bancadas refrigeradas, geladeiras, entre outros equipamentos, para poder realizar o processo de produção e de mise en place dessas saladas. Então a gente não consegue ter praças para o mesmo tipo de cozinheiro,
certo? Aliás, desculpa, para tipos diferentes de cozinheiro. Então, o cara que trabalha com carnes vai ficar numa parte, o cara que trabalha com saladas vai ficar em outra parte, e cada uma dessas partes que a gente está falando dentro da cozinha a gente chama de praças. Bom, nesse slide a gente consegue observar, através dessas duas fotos, um pouquinho sobre essa divisão de trabalho e o que a gente chama de praças dentro de uma cozinha. Então a gente falou no slide anterior sobre dois tipos de cozinheiros: aquele que vai trabalhar com carnes e o outro que vai trabalhar na parte de saladas, né? Ou seja, um vai trabalhar na parte quente da cozinha, o outro vai trabalhar na área fria, certo? Então, área quente e área fria. Nessa primeira imagem aqui do lado esquerdo, a gente consegue observar que existem equipamentos que são utilizados por conta do seu calor, né? Então, fornos, fogões, entre outros equipamentos. Ou seja, nesta área irão trabalhar aquelas pessoas que necessitam de calor para desenvolver as suas preparações. Então, aquele cozinheiro lá que a gente estava falando que trabalha com carnes, ele vai trabalhar nessa área da cozinha. Na imagem do lado direito, a gente consegue observar aí o trabalho de algumas pessoas em suas praças, ou seja, as praças são locais em que a gente vai ter cada um dos cozinheiros. É óbvio que a divisão, né, o tipo de praça que cada um vai trabalhar, depende muito do espaço disponível dentro da cozinha, né? A gente sabe que existem cozinhas de restaurantes que são grandes e existem cozinhas de restaurantes que são menores, certo? O que é importante dentro dessa divisão de praças é que a pessoa que vai trabalhar com saladas, por exemplo, a sua praça seja refrigerada, ou seja, tenha geladeira ou então gavetas refrigeradas que vão auxiliar também na questão da qualidade dos ingredientes, certo? E os outros com equipamentos e utensílios aí disponíveis que facilitem o processo de produção. Ou seja, as praças auxiliam também na organização da cozinha. Isso é muito importante para que haja um fluxo que seja benéfico para o restaurante. Esse processo de organização da cozinha, ele é muito importante, certo? Então, a separação por praças, ela vai auxiliar não só no processo de produção de um prato, mas também na organização de uma cozinha, certo? Bom, como a gente estava falando lá no começo dessa aula, a gente vai tratar da questão da produção do mise en place. Vocês perceberam que até agora a gente já falou de algumas informações que são importantes para esse desenvolvimento e que a gente não faz mise en place simplesmente para separar ingrediente, certo? Mas para que a gente possa fazer esse processo e que esse processo seja satisfatório para a produção de um prato, a gente precisa analisar algumas informações que são importantes, certo? Então, para que a gente comece, vocês sabem que a gente trabalha dentro de uma cozinha com fichas técnicas, certo? Porém, no nosso dia a dia, quando a gente cresce, a gente começa a entender um pouco mais sobre a vida, vamos dizer assim, a gente percebe que as pessoas fazem produções com base em receitas. Hoje em dia, com a tecnologia, se a gente jogar no Google receita de pão de ló, eu consigo encontrar diversos tipos de receita. Mas antigamente a gente tinha as receitas escritas em cadernos, em livros, em outros tipos de documentos, certo? Então, as receitas são documentos no qual informamos o processo de produção de um prato. Claro que de maneira genérica e sem conceitos gastronômicos, ou então as famosas técnicas, certo? Para iniciar o processo, vamos analisar uma receita e observar quais informações encontramos e que se fazem importantes para um bom resultado final do prato, certo? Bom, eu escolhi uma receita simples, que contém poucos ingredientes. O modo de preparo dela é bem sucinto, com algumas informações importantes para o processo de produção. Porém, a gente vai encontrar algumas lacunas ali que são importantes serem observadas para que a gente possa, por exemplo, preencher uma ficha técnica, certo? Então, antes da gente começar a falar sobre essa receita e observar o processo de produção, é importante que vocês entendam a diferença entre receita e ficha técnica, certo? As receitas, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre preparações de gastronomia, como preparar um prato e assim por diante, dentro das nossas casas mesmo, a gente começa a entender que todo esse conhecimento ele parte aí de uma receita,
Tá? Hoje a gente consegue, por exemplo, jogar no Google qualquer tipo de receita que vocês querem produzir e a gente encontra essas receitas de diversos formatos, certo? Dentro desses formatos, a gente consegue produzir qualquer tipo de preparação. Se a gente pensar em antigamente não tinha Google, né? Então, de que forma que a gente encontrava essas receitas? A gente encontrava as receitas em cadernos de receitas das avós, das mães, das tias, a gente encontrava em livros, e esses eram formatos mais simples de a gente encontrar essas receitas. Hoje, a gente consegue encontrá-las com uma facilidade muito maior, como a gente acabou de falar, porém elas continuam sendo receitas. Né? Então, as receitas, como está escrito aqui, geralmente são documentos nos quais constam ingredientes e modo de preparo das preparações. Porém, uma receita não possui informações concisas, são produzidas de maneira informal para o entendimento das pessoas. Outra informação que consta nas receitas são os ingredientes em medida caseira. Por exemplo, uma xícara de arroz, certo? Se a gente pensar, uma xícara de arroz, essa xícara, que xícara que é? Certo? Se for uma xícara de chá, a xícara de chá que eu tenho aqui na minha casa é totalmente diferente da xícara de chá que vocês têm na casa de vocês. Então, é importante a gente entender que, por mais que seja o mesmo tipo de xícara, cada empresa que produz, ela vai ter diferentes medidas para esse mesmo produto. Certo? Então, essa medida ela não vai ser uma medida exata, né? Ela não vai ser uma medida padronizada. Hoje em dia a gente encontra alguns utensílios que são utensílios que padronizam justamente esse tipo de medida, certo? Mas dentro da gastronomia, nas fichas técnicas, a gente trabalha de uma forma um pouco diferente, é justamente para padronizar qualquer tipo de processo de produção de um prato. Então, falando de ficha técnica, na gastronomia podemos encontrar diversas formas de ficha técnica. Então, a gente tem diversos tipos de ficha técnica de produção, ficha técnica de produção com algumas informações importantes a serem observadas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ficha técnica de precificação, por exemplo, certo? Então, para que a gente possa precificar um produto para venda, eu preciso de uma ficha técnica. Então, vocês vão perceber que ficha técnica, ela não é importante só para produzir um prato, só para fazer uma receita, né? Só para fazer um prato, uma preparação e assim por diante. Ela é importante também para que a gente possa saber quanto vai custar esse produto para que eu possa colocar um preço de venda. E o que é mais importante é que a gente vai padronizar essas preparações e geralmente a unidade de medida que é utilizada para isso serão ou quilogramas ou então litros, certo? Então quilogramas, gramas, litros, mililitros e assim por diante, certo? Então qualquer tipo de pessoa consegue produzir essa receita da mesma forma que você produziria, ok? Porque a gente está trabalhando aí em uma medida mais exata. Bom, já que a gente já falou aqui de algumas informações que envolvem aí receitas e fichas técnicas, a gente vai começar a observar essa receita, que é uma receita simples, é uma receita de massa fresca. Aqui fica, vamos abrir mais um adendo. Se vocês quiserem produzir essa receita, podem produzir, que ela é muito boa e muito fácil. Lembrem-se só de se atentar aos processos de produção e algumas informações que são importantes para que vocês possam produzi-la da maneira correta. Então a gente vai começar com 400 gramas de farinha de trigo ou semolina, de 200 a 300 gramas de ovos ou gemas, água, azeite e sal a gosto. Ok? Então aqui já são algumas informações que são importantes vocês observarem. Pega o caderno, anota o que vocês acharem que está diferente, o que vocês acharem que a gente pode melhorar aqui nessa descrição dos ingredientes, para que não fique nenhuma dúvida no processo de produção e na separação desses ingredientes aqui. Etapa 1 da produção dessa massa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar farinha de trigo, aliás, farinha, não sei qual farinha vai ser de trigo ou de semolina, e o sal, certo? A etapa 2, a gente vai adicionar os ovos a esse preparo, ok? Etapa 3 da produção dessa massa. A gente vai misturar ovos com a farinha. Tá? Então, a primeira etapa a gente misturou farinha com sal, a segunda etapa a gente adicionou os ovos e a terceira etapa a gente vai misturar esses ovos com essa farinha. A quarta etapa a gente vai amassar essa massa. Tá? Então, é a etapa da famosa sova. Etapa 5, a gente vai dividir essa massa que a gente já amassou e vai deixá-la descansar.
Etapa 6. Abra a massa na espessura desejada. Etapa 7. Corte a massa no formato desejado. Etapa 8. Depois da massa pronta, cozinhe a água fervente por aproximadamente 2 a 3 minutos, salgue a água e não adicione óleo ou azeite a esta água, pois evita a aderência do molho. Bom, então até aqui a gente observou essa massa aí, essa produção de massa fresca, ok? Então até o momento a gente fez a leitura da receita e existem algumas observações a serem feitas antes de continuar para tal. Clique na imagem ao lado, responda o questionário, logo em seguida abra o arquivo 2 dessa aula. Boa sorte e já nos vemos. Pessoal, uma informação importante. Essa aula ela está disponível para vocês em PDF lá no nosso painel, certo? Então, para que vocês possam clicar nesse link, eu deixei o link lá na descrição da atividade dessa aula, mas se vocês abrirem o PDF, vocês vão encontrar o link. É só clicar nessa imagem aqui do lado, onde está esse questionário aqui, clica na imagem e vai direto lá para o nosso link do questionário no Google Forms, certo? Então, assim que vocês entrarem no link do questionário, coloquem o nome, não esqueçam de colocar o nome, porque senão a gente não vai saber quem respondeu. Coloquem o nome inteiro, por favor. Em seguida, respondam todas essas questões. Assim que vocês responderem essas questões, vocês podem abrir o arquivo da aula 2 para a gente falar um pouquinho mais sobre ficha técnica, ok? Peraí, esqueci de uma coisinha. Antes de vocês responderem a esse questionário, é importante a gente abrir mais um adendo. Vocês vão perceber que ao longo dessas aulas, a gente vai abrindo algumas questões que são importantes serem explicitadas. Então a gente falou sobre mise en place. Mas o que é importante observar é que dentro da gastronomia não existe só o mise en place de cozinha. Existe também o mise en place de salão. Então, como vocês podem ver nas duas imagens, a imagem da esquerda é um mise en place de cozinha. E a imagem da direita da tela, vocês podem observar que é um mise en place de salão. Ou seja, mise en place de salão é aquela montagem bonita na mesa, quando a gente vai fazer um jantar, um almoço, que a gente vai receber pessoas na nossa casa. Então, esse mise en place, ele é um mise en place de salão. Ou seja, quem vai desenvolver esse mise en place são os garçons. Ok? Então, nenhuma dessas etapas, nenhum desses processos será feito pelos cozinheiros, e sim pelos garçons dentro do salão. Ok? Agora sim, vão lá no link, preencham as informações, respondam ao questionário, para que a gente volte a falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento de mise en place. Até mais!